Calma, calma. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, calma. Fala, não julgo o pastor, mas eu duvido que você não via. Boa noite, paz seja convosco. Tem alguém bonito aí do seu lado, não tem? Olha para ele e fala assim, a sua família é abençoada. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Mas abra a tua Bíblia, mesmo assentado, em Salmo 128. Salmo 128, verso 1. Deus, Ele tem grandes coisas para nossa casa, para nossa família. Diz assim: bem-aventurado aquele, em algumas traduções, o homem, que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. O versículo 3: a tua esposa será como a videira frutífera ao redor da tua mesa, os teus filhos como rebentos de oliveira, aonde? Assim será. Verso 4: abençoado o homem que teme ao Senhor. Verso 5: o Senhor te abençoará desde Sião, e verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Verso 6: e verás os filhos, vamos lá, e verás os filhos dos, e a paz sobre Israel. Você está preparado para viver essa promessa de Deus? Feche os teus olhos, Espírito Santo, fale conosco. Abra nossa mente, abra o nosso coração. Não queremos ser movidos por palavra humana, não queremos ser movidos por questões humanas, nada terreno, mas pela tua palavra que é viva e verdadeira, e quando entra dentro de nós, traz mudança, traz transformação, e nós levaremos isto para nossa casa hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Me dê a sua atenção de presente. Talvez você pergunta, pastor, o que foi isso que você arrumou? Mas existe um tempinho já que Deus estava falando comigo acerca deste programa de televisão. Já tem um tempinho que Deus estava falando comigo, Wellington, sobre este programa, sobre essa série, esse seriado, conhecido por todo mundo e em todo mundo. Onde a gente sentava, eu lembro que eu era pequeno, sentava, chegavam os meus tios lá na minha casa, meus primos, queria ver Globo Esporte, mas era o horário do Chaves. E assistir o quê? Todo mundo ia assistir Chaves comigo. E antes do personagem falar, eu falava o que ele ia falar, de tanto que eu tentava decorando. Todo mundo que assistia, eu penso que pelo menos esboçou uma reação de alegria, de felicidade, dando uma risada. A gente via este programa e sorria com brincadeira, sorria com as falas, mas a verdade é que por trás de cada cena, por trás de cada episódio, por trás desta série, algumas coisas estavam sendo retratadas. E eu posso dizer para você no que diz a respeito de arranjo familiar. Diga assim comigo, arranjo familiar. O que é arranjo familiar, pastor? É como algumas famílias se comportam. É como algumas famílias se relacionam. E quando a gente olha para este programa, a gente tem justamente isso, Wellington. E eu quero compartilhar com você nessa noite para a gente ir embora. O que dá para a gente tirar e olhando para a Bíblia Sagrada? A Bíblia, ela menciona certas coisas acerca da nossa casa, da nossa família. Nós lemos que viveremos promessa. Você vai ver os filhos dos teus filhos. Você vai ver a paz sobre Israel. A mulher que está sentada à mesa, ela é como planta de oliveira, ou seja, é aquela que frutifica. O homem que teme ao Senhor, ele é abençoado e a sua descendência será abençoada também. Mas quando eu olho para esse seriado, que tem o nome de Chaves. Vamos falar do Chaves um pouquinho? Quem era esse menino? Como que esse menino vivia? Ele vivia em uma vila. A casa dele era um barril. Não, só para eu saber, tem alguém que nunca viu Chaves aqui? Levanta a mão. Não acredito. Você assistia Chaves, Pedro? Você sabe o que é Chaves? Não? Você sabe? Ah, você não sabe. Você assistia Chaves, Isaac? O tempo passa.
Mas era um menino que a casa dele era um barril. Conta-se a história que o Chaves, ele tinha uma filha, uma mãe. E todos os dias a mãe dele, segundo alguns relatos do próprio Espírito quando escreveu, a mãe dele deixava ele na creche todos os dias, Wellington. E todos os dias buscava o filho. Mas teve um dia que ela deixou o menino na creche e não foi buscar. Deixou o Chaves na creche e o que aconteceu? Abandonou o menino lá. Deixou o menino lá naquele lugar. Uma criança que foi crescendo com os cuidados de quem estava fora da sua casa. Afinal, nem casa mais ele tinha. Afinal, nem um teto para morar ele tinha. Ele morava dentro de um barril. Dentro da casa dele não havia ninguém para dar um suporte. Ele não tinha ninguém mais. Ele não tinha mãe, a mãe abandonou. O pai não se retrata, não se fala do pai. Ele não tinha irmão, ele não tinha tio, não tinha ninguém. Foi um menino que cresceu sozinho, abandonado por aquela que o gerou. Abandonado por aquela que deu a luz, deixou em um lugar e nunca mais voltou. Eu lembro o dia que quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe disse: olha, você que vai buscar o Anderson na escola. Deu 6h30, meu pai não tinha chegado. Já estava tudo fechando. E eu fiquei quietinho no cantinho esperando ele. Sabe o que aconteceu? Ele esqueceu. E a sensação é horrível. Parece que a gente foi deixado para trás, esquecido. Agora a história fala de um menino que não tinha mãe. Um menino que não tinha família, que não tinha ninguém para dar um suporte para ele. Não tinha ninguém para estender as mãos para ele. Não tinha um pai para ensinar hábitos masculinos para o filho. Não tinha um pai para ensinar a fazer a primeira barba. Não tinha um pai para celebrar quando ele estava com 18 anos, para tirar carteira. Não tinha um pai para celebrar e ensinar, dar os primeiros passos quando ele ia entrar na universidade. Ele não tinha pai, não tinha mãe para dar um colo para ele, fazer um carinho, fazer um cafuné. Ele não tinha nada disso. O que ele tinha era um barril e dependia de ajuda de quem estava fora. Talvez essa noite eu estou falando para alguém que viveu ou está vivendo justamente isso. O que, pastor? Talvez você foi entregue pelos teus pais para ser cuidado por outra pessoa. Talvez você foi entregue pela sua mãe para ser cuidado pela tua avó. E aí você chama a tua avó de mãe. Mas ela não é a tua mãe. É como se fosse. Não fala aquela palavra. Sabor, mãe. Você talvez não tenha um pai, mas é criado pelo teu avô e é chamado de pai, mas ele não é teu pai. Esse menino aqui, olha a carinha dele. Ninguém tem paciência comigo. Ele não tinha, o dia das mães para ele era terrível, porque ele via os outros tudo com mãe. Mas ele não tinha uma mãe. Ele não tinha um pai, ele não tinha um irmão. Mas talvez você passou por isso. Mas eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. Você cresceu. Você venceu. Você está vivendo. Pastor, mas tudo na minha vida foi sozinho, foi na raça, foi na coragem. Mas olha você aí. Olha você dando a volta por cima. Olha, hoje você pode dizer o seguinte, né? Não na forma pejorativa da palavra, mas eu tenho orgulho de mim, porque eu não tive um pai para cuidar, eu não tive uma mãe para cuidar, mas eu não virei traficante, eu não virei bandido, eu não virei uma má pessoa, eu dei a volta por cima e hoje eu estou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você conseguiu. Mas olha o que a Bíblia diz. Isaías 49:15, Maria Eduarda. Olha o que a Bíblia diz. Esse texto é fantástico. Talvez você não entende como você deu a volta por cima mesmo sendo sozinho na tua casa. Mas Isaías 49:15 explica o que aconteceu e como você venceu. Talvez você não consiga entender como que você sobreviveu. Não tinha ninguém para te dar um suporte. Mas Isaías 49:15 vai dizer que pode uma mãe, porventura pode uma mulher esquecer tanto de um filho que cria, em outras versões, que ainda amamenta. Irmão, vamos ser sinceros, a mãe para esquecer do filho que ainda mama é difícil, não é? Mas olha o que a Bíblia diz.
Aquela mãe que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Sabe por que mesmo sem o pai presente, sem a mãe presente, você venceu? Porque Deus não esqueceu de ti. Ele está contigo, Ele não te abandona. Ele está contigo 24 horas por dia. Existe um Deus que não me esquece, não te esquece. Existe um Deus que não nos abandona. Ele não nos deixa de lado. Ele nos conhece desde a formação do ventre da nossa mãe, irmão. E quando nós estávamos sendo formados ali, se tem alguma mulher que está grávida aqui, que está gerando, Deus já conhece o teu filho desde esse momento aí. O teu filho já está sendo consagrado a Deus aí no teu ventre. O teu filho já está se tornando propriedade exclusiva de Deus. Você só vai ensinar o caminho que ele precisa andar. Mas Deus, Ele não nos abandona. Ele te conhece desde o ventre, desde o momento da concepção. Ele já sabia que Ele te escolheu para vir. Aqueles momentos de solidão podem bater, irmão. Aqueles momentos de angústia podem bater. Você pode ver famílias reunidas no final de ano, todo mundo reunido, ceiando junto ali, a família sentada na mesa. E aquele momento de solidão pode bater porque você está sozinho, aí você espera o convite de um amigo para a casa dele. Mas calma, a Bíblia diz bem assim, que Deus declarou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor, mas Deus disse isso para Abraão. Gálatas diz que estamos em Cristo, nós somos descendentes de Abraão e herdeiro da promessa. Então tudo que Deus falou para Abraão, como herdeiro eu tenho o direito de viver nessa terra. Então se Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, calma, talvez você está sozinho hoje, está desamparado hoje, mas calma, a Bíblia diz: serão benditas todas as famílias da terra. Mas através de você pode nascer uma grande família, através de você pode nascer um grande lar, você pode dar início a um grande projeto. Uma família cheia de bênção, uma família cuidada por Deus, uma família guiada por Deus. E sabe o que eu vejo quando eu olho para esse menino? Ele se contentava com tão pouca coisa. Ele não tinha mãe, não tinha pai, não tinha casa. Mas a gente olha a história, era um menino simples, mas se contentava com pouco. O apóstolo Paulo disse isso, sabia? Eu aprendi a viver com muito, mas eu também aprendi a viver. Isso se chama contentamento. Tem gente que tem muito e não é contente. Tem gente que tem rios de dinheiro e não é contente. Aí Paulo fala: eu aprendi a viver com muito, mas também aprendi a viver com pouco. Talvez exista uma pessoa que não tem uma grande fortuna, mas ela é contente, ela tem um contentamento. A vida dela tem sabor, ela se alegra. Esse menino era tão simples que quando falava sanduíche de presunto, ele só queria, Antônio Marcos, um sanduíche de presunto para ele ficar feliz. Ele só queria um hambúrguer ali, um pão e um presunto. Não tinha riqueza, não tinha um lar, não tinha uma casa, mas com um pouco ele se alegrava. O que você quer dizer com isso, pastor? Talvez você não está ainda onde você pretende estar. Talvez você não está com muito que ainda você pretende ter. Mas se alegre com aquilo que Deus já te entregou nessa terra. Você tem um pai. Nós temos um pai, e Ele cuida de mim, e Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa. Então qual é a receita, pastor? Se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Eu ainda não tenho uma casa, mas se alegre em Deus. Eu ainda não tenho o carro dos sonhos, mas se alegre em Deus. Eu ainda não casei, mas se alegre em Deus. Ei, se alegre nele. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diga assim: se alegre em Deus. Ele não falha, Ele não abandona. Vamos mais um pouquinho. A gente falou de um menino que foi criado sozinho, abandonado pelo pai, órfão. E a pior orfandade é a orfandade de pai e mãe vivo. Existem filhos que têm pai e mãe, mas são órfãos de presença. Órfãos no seguinte sentido:
só tem no registro, na certidão de nascimento. Mas em nenhum momento da vida, o pai ou a mãe ou ambos se fizeram presente na vida dele. Mas Deus hoje ele cicatriza essa ferida, se porventura você é um desses. O teu pai está cuidando de você. Quando a gente olha de novo para o seriado, a gente vê uma outra pessoa agora. Uma mulher, conhecida como Bruxa do 71, irmão. Dona Clotilde para os mais. Quem é essa mulher? Ah, essa mulher é terrível. Como assim, pastor? Estou falando de uma mulher agora, de uma senhora. Uma senhora solteira. O que ela era? Só solteiras agora. Uma mulher que era... Eu sei que não dá um ânimo de falar solteira, né? Mas tu vai casar, você acredita? Se você não acreditar que você vai casar, meu irmão, aí não tem como. Mas era uma senhora com a idade já avançada, solteira. E sabe qual era o sonho dessa mulher? Se casar. O sonho dela era se casar, ter um relacionamento com um homem. Quem é, Basílio? Você via, né? Ela era doidinha, irmão. Sabe por quem? Pelo seu Madruga. Que gosto, hein? Olha para quem está dizendo assim, que gosto, hein? Mas amor é amor. Ela era louca pelo seu Madruga. Ela não pediu uma oportunidade de demonstrar o interesse. Mas sabe o que acontecia? Seu Madruga, aquele graveto, totalmente ausente de beleza. O que ele fazia? Esnobava. O que ele fazia? Rejeitava. O que ele fazia? Corria. O que ele fazia? Quando encostava ele... Mas sabe o que é interessante? Existem mulheres assim, que estão desesperadas. Quantas mulheres são assim hoje? Como, pastor? Quer entregar seu coração por aquele que está te desprezando. Quer entregar o coração para aquele que não te dá importância. Achando que a felicidade, fato, só vai vir se tiver um homem do lado. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto ela queria ser uma Madruga, aparece uma moradora nova, Verônica, na vila. A Glória. Quem era a Glória? A tia da Pati. Eu estou falando que eu assistia, você não está acreditando. Não, o Chaves era apaixonado pela Pati. É aquela que o seu Madruga arrumava uma tesoura de cortar jardim para emprestar para ela. Enquanto a dona Clotilde queria conquistar seu Madruga, sabe o que aconteceu? Ele estava de olho na outra. E aquela mulher sofria. Madruguinha. Sofria. A dona Clotilde insatisfeita, amargurada, porque um homem não queria ela. O olhar dele era para outra, não era, e ela se derramava. E vamos lá, seu Madruga, eu vou falar do seu Madruga daqui a pouco, mas a dona Clotilde, ó, tinha uma casa, tinha casa própria, dava para encarar. Ele não era chegado à beleza, ela também não, mas não adianta. Até quando você vai querer entregar teu coração para aquele que nem importância te dá? Até quando você vai achar a mulher? Deixa eu falar para as mulheres aqui agora. Rodando, tentando encontrar um homem para preencher o que você acha que ele é capaz de preencher, que é um vazio que você tem aí. Escuta, você não é mercadoria para ficar oferecendo para um, para outro, se jogando nos braços de quem não te quer. Sabe quem você é? Você é obra-prima de Deus.
Você é a imagem e semelhança de Cristo. Quando Ele fez, Ele criou em perfeição, Ele criou do jeitinho, Ele é perfeito, e nós somos imagem e semelhança dEle. Ele disse, olha, façamos então, mulher, você não é mercadoria, ei menina, você não é mercadoria, calma, se valoriza, Deus te criou, não é para ficar sendo amassado na mão de homem, não é para ficar sendo pisado por homem. Ei, agora, vai acreditando, vai fazendo a tua parte, mas tem que fazer a parte. Se for possível, seja mais simpática um pouquinho. Se for possível, comece a ampliar os relacionamentos. Se permita se relacionar, conhecer novas pessoas no sentido de amizade. Talvez o teu relacionamento futuro vai vir de uma grande amizade que você vai gerar. Vai orando, porque muitas das vezes Deus te livrou de relacionamentos que hoje talvez você não estaria aqui. Talvez aquele gatinho que você achava que era, aquilo ia te quebrar do pé na cabeça, filha. Aí Deus disse, não é isso que eu quero para você. Você até chorou, até ficou sem comer. Quando termina um relacionamento é terrível. Você já passou por isso, né, Beto? Terminar relacionamento a gente sofre, eu vou morrer. Mas vai orando, vai buscando a Deus e vai fazendo a tua parte, que uma hora a sua hora vai chegar. Pastor, será? Eu estou quase a Clotilde, pastor. Pastor, será? Irmão, se não chegar, então viva feliz solteira. Talvez é melhor você ser assim, feliz solteira, do que achar que precisa de um homem para ser feliz e sofrer. Era uma mulher agora que a história conta. A família dela se resumia em apenas ela. E ela estava desesperada para arrumar um marido e ter um relacionamento. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O nosso futuro Deus já traçou. O nosso futuro já está escrito. Se você desistir de algumas áreas da sua vida hoje, você nunca vai saber o que você iria viver lá na frente. Deus está cuidando da tua vida sentimental, mulher. Deus está restaurando a sua vida sentimental, as suas emoções. E agora, olhando para essa história, eu vejo agora um homem. Chegamos em uma família agora que tem um pai e uma filha, que é agora o seu Madruga e a Chiquinha. Agora é um pai, um homem de casa. Tem homem aqui casado, dá glória a Deus aí, vai. Glória a Deus. Agora o pau tora para o nosso lado. Agora sim, uma família, pai e filha. Uma família, um homem em casa, porém com a vida toda amarrada. Porém com a vida toda esmiuçada, travada, devendo 14 meses de aluguel. 14 meses de aluguel. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Calma que eu vou na Bíblia com você. Além de tudo, preguiçoso. Aí não dá. Uma filha para cuidar, preguiçoso. Uma criança para cuidar, preguiçoso. Um homem que a referência dele, que ele passava para a filha, sabe qual é? Arrogante. Tudo no tapa, no beliscão. Um homem violento, totalmente descontrolado, precisa de terapia. Para ele tudo resolvia na briga. Para ele tudo se resolvia na gritaria. Sendo que muitas coisas a gente resolve, sabe como? É no diálogo. É na conversa. Um homem que deveria se posicionar dentro da casa dele. Um homem que deveria assumir o papel de homem de verdade. Um homem que deveria chamar a responsabilidade para proteger a filha dele. Um homem que deveria chamar a responsabilidade para batalhar pela casa, batalhar, pagar o aluguel que ele devia. Mas você pode reparar, ele não tinha dinheiro para comprar aluguel, mas você repara que ele ficava fumando.
Quantas das vezes o homem de casa deixa de prover sobre o lar para sustentar um vício do lado de fora? E dentro de casa tem um filho, tem uma filha padecendo, tem uma esposa padecendo. Agora olha a diferença que esse homem está sendo para aquela menina. Você acha que essa menina vai crescer como? Você acha que essa menina vai querer se relacionar com algum homem? Olha a referência de homem que ela está tendo. Um homem que quer enrolar todo mundo. Um homem que quando um chega para cobrar o aluguel, ele pula a janela, fala, não tô não, já se foi o disco voador. Olha a referência que esse homem está passando para a filha, irmão. Pai, o seu filho vai absorver tudo que você faz. Isso não falha. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins, tudo que nós fazemos, os nossos filhos irão absorver. É como se fosse uma espécie de esponja, sabe? Aí depois a gente fala assim, de onde esse menino aprendeu isso? Às vezes uma fala, ele já guardou, já absorveu. Não tem jeito. Ele vai guardando, e uma hora essa criança vai externar tudo que está guardado dentro dela. Uma criança que vive em ambiente de violência, uma criança que vive em ambiente de briga, uma criança que vive em um ambiente de falta de respeito, o que você acha que ela vai externar? Pai violento geram filhos violentos. Pais preguiçosos, é pai, eu estou falando pai, homem, nós. Pai preguiçoso vai gerar filho preguiçoso. Pai espertinho, malandro, vai gerar um filhinho malandrinho. Põe para mim, por gentileza, Gênesis, capítulo 4, verso 1. Nós vamos ler até o 24 agora. Só para você entender isso na Bíblia. E conheceu Adão Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz um filho, deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão chamado Abel. Foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que no final do dia Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele entregou as primícias, ele entregou uma oferta. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus olhou para o que ele estava entregando e ficou atento. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante, ficou triste. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes? Por que te descaiu o seu semblante? Por que você ficou bravinho, nervoso? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vai eu prestando atenção, você vê onde a gente vai chegar. E falou Caim com seu irmão Abel, e aconteceu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e fez o quê? Não, vamos lá, o que Caim fez com Abel? Matou. Caim matou? Então vamos embora, vai. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão, ainda escondeu o corpo. Cadê seu irmão? Não sei, já estava morto. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra. Deus disse, Caim, agora tu é maldito, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Deus diz assim, Caim, você é maldito porque você matou o seu irmão. A maldição está sobre a tua vida, Caim. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade a que possa ser perdoado.
E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Olha a maldição que ele está carregando. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Deus, ele selou Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Ele virou a maldição em pessoa. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod. Agora vamos lá. Vamos rapidinho agora, hein? Do lado oriental do Éden. Olha o que aconteceu. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamada o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael gerou Metusael. Vai anotando os nomes para você botar no seu filho. E Metusael gerou Alameque. Volta lá um pouquinho. Gerou quem? Qual foi o último filho? Não, vamos lá. Qual foi o último filho? Lameque. E tomou Lameque para si suas 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão Jubal. Este foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque as suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Porque eu matei um homem porque me feriu, e um jovem porque pisou em mim. Versículo seguinte. Porque se Caim será castigado, Lameque será 70 vezes 7. O que você quer dizer com isso, pastor? Um pai matou, a descendência foi. Nasceu um filho. Nasceu e vai a descendência. Lameque quem era? Descendente de Caim, aquele que matou Abel. E o que Lameque fez? Também matou. O que você está querendo dizer com isso, pastor? O que nós pais fazemos agora vai determinar como vai ser o futuro dos nossos filhos amanhã. Está entendendo, pai? Que está na tua mão. Está entendendo que você está com a semente para plantar dentro da tua casa e definir qual filho você vai ter na sociedade. Quem você vai colocar na sociedade. Agora, sabe o que é interessante? É a lei da semeadura. Mas se um pai adora, o filho será adorador. Se o pai serve, o filho também se tornará um servo de Deus. Se o pai ganha almas para Jesus, ganha os amigos para Jesus, o filho também irá se tornar um grande ganhador de almas. Se o pai se envereda no caminho da justiça na presença de Deus, o filho também vai caminhar na luz na presença de Deus, irmão. Aquilo que nós fazemos hoje, a nossa descendência pode colher. Então, pai, se posiciona como homem de Deus na tua casa. Se posiciona como homem de Deus na sociedade. Se tu for um adorador, o teu filho vai ser adorador. Se você for um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro, teu filho pode dar uma desviadinha, mas quando ele olhar para você, ele vai ver a referência de homem de Deus que você é. Ei, mãe, a tua filha vai ver a referência de mulher de Deus que você é. E agora, para a gente caminhar para o final, diga assim comigo: o que eu planto hoje. Não, diga forte assim: o que eu planto hoje, os meus filhos irão colher amanhã. Pastor, mas eu não tenho um filho, nem eu e nem você então. Mas a gente já está aprendendo hoje. Para não ter desculpa para dizer, errei sem saber. Agora vamos para outra família. Uma família interessante, chamado Seu Barriga e Nhonho. Agora nós temos uma família que é bem de vida, tem dinheiro, é o dono da vida.
é o dono dos imóveis. É o homem que levou Chaves para Acapulco. Estava todo mundo para Acapulco. Ele disse: vamos, Chaves. E foi. É um homem que tinha recurso financeiro. É um homem que andava com uma maleta, parecia que estava cheio de dinheiro lá dentro. Que tinha um filho, um pai rico, mas a vida dele, sabe qual era? Trabalho. Um pai que tinha dinheiro, tinha um filho, mas a vida dele era trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Era correr atrás das finanças. Tem um episódio que ele fala que a esposa dele foi para a Espanha, foi para a Europa. E ele disse: eu não fui porque eu tinha uns negócios para cuidar. Quando a tua esposa for para a Europa, vai com ela, irmão. Deixa ela ir sozinha, não. Senão segura a fatura depois. Escute. Todos nós trabalhamos duro para dar uma vida melhor para nossa casa, para nossa família, é ou não é? Daqui a pouco vai chegar segunda-feira, a gente vai trabalhar pesado, não vai? O espírito de seu Madruga já foi embora. A gente vai trabalhar pesado, amém? Dinheiro cai do céu não, caiu maná naquele tempo lá, agora não é tempo de maná não. A gente trabalha duro para dar uma condição boa para nossa casa, para nossa família. Você trabalha duro para dar uma condição boa para os teus filhos, para dar o melhor para a tua família. Muitos não sabem o perrengue que você passa. Muitos não sabem as noites mal dormidas ou as não dormidas que você passa. Mas a gente trabalha porque a gente acredita que uma hora a colheita vai chegar. E nós lemos que bendito será o homem que teme e aquele homem que planta. Mas sabe o que é interessante? O perigoso é quando o trabalho vem primeiro que a família. Era um homem com dinheiro, podia mandar um nhonho para tudo quanto é canto. O problema é quando o trabalho vem primeiro. Pastor, mas se eu não trabalhar, a gente vai comer o quê? Não é assim não, tu sabe que não é assim. A gente pode deixar de comer a picanha, mas pelo menos um ovo vai ter. Um neném não sabe, um recém-nascido não sabe o que é trabalho. Um recém-nascido, uma criança, digo 3 anos também, 4 aninhos, talvez ele não entende o que é trabalho. E quando a mãe tem que deixar na creche, ou deixar com alguém para ir trabalhar, o pai deixar para ir trabalhar, o que a criança faz? Ela chora. Sabe por que ela chora? Porque ela não sabe que você está indo buscar dinheiro para comprar o leitinho dela. Sabe por que ela chora? Porque ela não sabe que você está indo lá para comprar a fraldinha dela. Sabe por que ela chora? Ela ainda não sabe, o Hérito, que o pai está saindo de casa, a mãe está saindo de casa para dar uma condição melhor para ela. Ela não sabe. Sabe por que ela chora? Porque ela queria ficar com o pai e com a mãe. Sabe por que ela chora? Porque ela não queria desgrudar do pai e da mãe. Ela não entende esse negócio de trabalho ainda. Ela não entende que o pai precisa trabalhar para manter, a mãe precisa trabalhar para manter. Sabe o que aquela criança quer? Ela quer a presença do pai, ela quer a presença da mãe, ela quer brincar com o pai, ela quer brincar com a mãe, ela quer ter um tempo ali com os pais, dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Sabe qual é o problema? É quando nós queremos ganhar o mundo, ganhar a riqueza do mundo, ganhar o melhor trabalho do mundo, morar na melhor casa que a gente pode conseguir, andar no melhor carro, mas dentro de casa tem alguém dizendo: eu só quero a tua presença, eu só quero um tempinho seu comigo. Vai chegar uma hora que você pode dar um carro zero para o teu filho, mas uma hora ele vai querer, sabe o que? Pai, vamos deixar o carro de lado, senta aqui. Eu quero só conversar com o Senhor. Porque o melhor presente não substitui a sua presença com a tua família. Diga para quem está do seu lado isso. Diga assim: o melhor presente que você pode dar não substitui a sua presença com a tua família.
Uma família que tinha tudo, dinheiro para comprar o que quisesse. Morava numa boa casa. Pastor, você já foi lá? Não, mas teve um Natal que o seu Barriga levou todo mundo para lá. Tinha casa. Casa bonita. Mas não tinha, sabe o quê? Um lar. Pastor, não tem diferença? Claro que tem. Casa, espaço físico, estrutura física. Lar, ambiente de afeto, de acolhimento, de carinho e atenção. Será que você mora numa casa ou você mora em um lar? Você não pode ter uma casa própria, mas onde você mora pode ser um lar de bênção ainda. A gente não mora ainda naquela casa duplex de novela, de filme, sabe? Que coisa linda. Mas não tem problema. Em 40 metros quadrados, eu posso ter um lar que em uma mansão não se encontra. Eu estou dizendo para você, olhe para a tua família. Olhe para a tua família, irmão. Transforme a tua casa em um lar. Não se contente apenas ter um belo espaço físico, mas tenha um lar para você morar. E eu profetizo que o teu lar vai ser um pedacinho do céu aqui na terra. Não, vou falar de novo. Eu profetizo que o teu lar vai ser um pedaço do céu aqui na terra. Se no céu tem alegria, se no céu tem bonança, na tua casa vai ter bonança. Se no céu, irmão, vai ter festa, na tua casa também vai ter festa, porque o teu lar vai ser um pedaço do céu aqui na terra. Se tu crê, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Deus quer que nós tenhamos um lar e não uma casa. Eu vou falar bem assim, meu lar, você vai gritar, meu céu. Quem quer ir para o céu da glória a Deus aí? A mesma vontade você tem que ter para ir para a tua casa quando esse culto acabar. Tem gente que tem vontade de ir para o céu, mas não tem vontade de ir para casa. Deus vai transformar a tua casa em um pedaço do céu. Então quando eu falar meu lar, você vai gritar bem forte, meu céu. Preparado? Puxa o pulmão aí, enche de ar e vambora. Meu lar, meu lar, meu lar. Aplaude e glorifica o Deus da tua vida. Oh, glória. E pra gente ir embora, uma outra família com duas pessoas, chamada Dona Florinda e o Kiko. Enfim, chegamos neles. Aqui já é diferente. A mãe apaixonada pelo filho, tanto que chama ele como? Posso no começo você já virou a cara. Nós deu Chaves dentro da igreja, mas tu tá falando tesouro. Chaves está pregando para nós. Uma mãe que amava seu filho e falava, tesouro. O tesourinho. Né, Magna? Assim que você faz com o Lucas, né? O tesourinho. Tem um biquinho, não é assim, Rosa, que você faz com o Miguel? O tesourinho. Tesouro da mamãe. A mulher que era apaixonada pelo filho. Só que a Dona Florinda era viúva. O pai do Kiko havia morrido, ele era marinheiro. E conta a história que ele foi engolido, parecido igual o Jonas, por um peixe. Eu estudei do Chaves para falar aqui para você, tá? Uma mulher que carregava a dor eterna pela perda do seu marido. Uma mulher que em alguns episódios dizia, nós vivíamos em altas festas. Aí a Dona Clotilde conversando com ela disse, e era da alta sociedade, né? Mas não tinha mais o marido morreu. Ficou ela e o tesouro dela. Ficou ela e o filho. O Kiko agora cresce, não sendo um órfão de pai vivo, mas de fato o pai dele não estava mais em vida. Mas ele cresceu com o carinho da mãe. É que hoje se chama de mãe solo. Ele cresceu com o carinho da mãe.
Não tinha um pai presente, mas tinha um carinho da mãe. Não tinha um pai dentro de casa, mas tinha um carinho da mãe. Ainda, sabe o que é interessante? Ela tinha umas atitudes meio complicadas. Ela era uma outra senhora também que o olhinho dela brilhava. Quando chegava um homem de 2 metros de altura, com um belo de um bigode, talvez foi assim que você se apaixonou, ele tinha um bigodão também. Com um chapéu, falando bonito porque era professor. Vamos tomar uma xícara de café? Senhora. Só que você já reparou que o Girafales nunca pediu ela em casamento? Já reparou? Nunca pediu ela em casamento. Agora tem um filhozinho lá, que vê a mãe encontrando com um bigodão do lado de fora. E vamos tomar uma xícara de café? Leva o cara para dentro de casa. Esses personagens, Chaves, Kiko, Chiquinha e por aí vai, são adultos, mas estão representando crianças. Então tem uma criança dentro de casa vendo a mãe levar o homem para dentro de casa o tempo todo. Em nenhum momento este homem fala, eu quero casar com você. Em nenhum momento este homem fala, vamos ficar noivo. Em nenhum momento este homem assume aquela mulher, podendo ser um bom padrasto para o Kiko. Agora o filho está vendo a mãe em um relacionamento, ele não sabe se é padrasto, não sabe se é namorado da mãe, não sabe quem é nada, só sabe que é um cara que vai lá. A mãe brilha o olho quando vê ele. Olha a mente dessa criança. Imagina essa criança na escola. E sua mãe, Kiko? Sua mãe é casada com seu pai? Não. Igualzinho, né? É o que, Kiko? Não sei. Vai um cara lá em casa lá, tomar um raio de uma xícara de café, já tem uns 10 anos. Leva um buquê de rosa, flor murcha, daqui a pouco ele leva outro, mas nunca pediu minha mãe em casamento. Olha a mente dessa criança. Deixa eu te falar uma coisa. Selecione quem entra dentro da tua casa. Seja para tomar uma xícara de café ou uma Coca-Cola gelada. Os seus filhos precisam saber quem você está levando para dentro da tua casa é alguém de respeito. Porque se você unir as alianças depois, o teu filho precisa saber que é um homem de respeito ou uma mulher de respeito que chegou nessa família que pode somar muito e ser referência na vida dele. Porém a dona Florinda morava na mesma vila que morava um órfão, que morava dentro de um barril, na mesma vila que tinha uma mulher, senhora, desesperada para casar, na mesma vila que tinha um pai brigão, desesperado, preguiçoso, na mesma vila que todos eles, e sabe o que a dona Florinda fazia? Ensinava para o Kiko que todos eles eram uma gentalha. Dona Florinda dizendo, não se misture com eles, Kikinho. Tesouro, são tudo gentalha. Uai, mora na mesma vila, paga o mesmo aluguel para o mesmo cara, no mesmo bairro, e está falando para o filho, é tudo gentalha? A dona Florinda esqueceu que a vida dela havia mudado. Sabe qual é o problema? É quando algumas coisas sobem à nossa cabeça. Hoje a gente pode estar por cima, irmão. Mas amanhã, segunda-feira, a gente pode receber a notícia, mandada embora. A dona Florinda esqueceu. Ela estava achando que ela era... Kiko ia para o seu Madruga, gentalha, gentalha. Quem ensinou isso? Foi a mãe.
Cuidado que você ensina para os filhos acerca de relacionamento e como tratar as pessoas. Era o mesmo ambiente, a mesma vila, o mesmo bairro, a mesma cidade, o mesmo estado. Ela ensinando o filho a ser soberbo. E a Bíblia diz o que Deus faz com o soberbo. Deus, ele abate o soberbo. A mãe agora ensina o filho a ser soberbo, sempre ser melhor do grupo. Meu filho, quando você estiver com todo mundo, você tem que ser o melhor daquele grupo. Já viu aquelas mães que não perdem nada? Ah, meu filho começou a falar com 2 anos, o meu nasceu com dente. Ah, meu filho está falando inglês, o meu inglês aramaico, hebraico e já está dando aula de espanhol. Eu acho que Dona Florinda era assim. Meu filho, onde você estiver, você tem que ser o melhor. Meu filho, onde você estiver, o que todo mundo tem, o seu tem que ser o melhor. Em excesso. Lembra do episódio? O Kiko via alguém com um balão, ele vinha com 2. Via alguém chupando um pirulito, o que ele vinha? O maior. Olha quem essa mãe estava criando dentro de casa. Ah, irmão, termino agora. A criança, ela acaba ficando perdida emocionalmente no meio dessas situações. Porque todo excesso esconde a falta de alguma coisa. E agora eu termino e digo para você: qual dessa família é perfeita? Qual? Qual, pastor? Nenhuma. Nenhuma perfeita. Quando que você vai entender que a minha e a sua também não é? Mas foi a melhor família que Deus nos deu. A nossa família nunca será perfeita, mas foi o melhor que Deus entregou para mim e para você. A nossa família nunca será perfeita, mas a melhor mãe é a sua. O melhor pai é o seu. O melhor filho é o seu. Os melhores avós são os seus. Os melhores tios são os seus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Pastor, mas a minha família quebra pau o tempo todo, mas uma hora vocês sentam, se acertam. Família defende família. Pode passar por tempo difícil, todo mundo tem que dar a mão, mas depois todo mundo vai celebrar a vitória. Você não tem uma família perfeita, como nesse seriado também não existiu uma família perfeita, mas você tem a melhor família. Deus escolheu você para nascer na melhor família. Deus escolheu a melhor mãe para você. Deus escolheu o melhor pai para você. Ele escolheu a melhor família para mim e para você. E é nessa família que sonhos serão realizados, que novos sonhos chegarão para mim e para você. É nessa família que a restauração vai acontecer. É nessa família que a restituição vai acontecer. Agora no final deste culto, 7h30, você pode orar com o teu melhor aí agora. Você pode orar, talvez a tua esposa está aí do teu lado. Talvez o teu filho está aí do teu lado, a tua mãe, teu avô, tua avó, teu tio, tua tia. Ora com o teu melhor aí. Para de falar, meu filho, você tem que ser igual o filho de fulana. Não faça isso. Ele é o melhor filho para você. Talvez a forma de discipular que está errada, mas ele é o melhor, ele é um presente. Ela é o presente de Deus para a tua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. É o que você vai viver nessa melhor família. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu. O que Deus tem para você e para tua casa. Deus preparou para nós. O que Deus preparou. O que Deus preparou para
mostrei para você que a família pode ter dinheiro, mas ela não é a melhor, porque a melhor é a sua. Eu mostrei para você que a outra família pode ter uma mãe amorosa, mas a melhor mãe é a sua. Eu falei para você que pode ter um pai de um amigo seu que tem mais dinheiro que o teu, mas o melhor pai é o seu. A melhor família Deus te entregou. Talvez você está aqui hoje e está precisando, sabe de quê? Se ajuntar a uma família espiritual e ter alguém também para você chamar de pai. Um pai que não te abandona, um pai que não te deixa. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, eu quero chamar Ele de pai. Eu quero orar por você agora e a gente vai para casa. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje, levante a tua mão que eu oro por você. Pastor, eu quero fazer uma aliança com esse Jesus hoje. Um Deus que não me abandona, um Jesus que não me deixa. Eu quero me aliançar com esse Jesus. Eu oro pela tua vida. Se tiver alguém, levante a tua mão que eu oro por você. Se não tiver, eu vou orar pela tua casa. A gente vai para a nossa residência agora. Nós vamos para o nosso lar agora, um pedaço do céu. Mas você não pode ficar sem uma família espiritual, aonde o nosso Pai não nos deixa, não nos abandona. Você pode orar por essa pessoa que está aí do seu lado. Depois de orar, você fala assim: você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Você quer voltar para Jesus hoje? Mas fala com Ele mesmo, não fica com vergonha não. Fala com Ele mesmo, fala assim: você quer voltar para Jesus hoje? Pastor, mas eu estou pecando, eu estou falhando, eu estou fazendo isso e aquilo. Quem não peca, irmão? O negócio é se arrepender e falar assim: eu não quero mais pecar. Eu estou arrependido. Domingo que vem a Santa Ceia, a gente vai ceiar querendo não mais pecar. Ele te chama do jeito que você está. Se tiver, eu te convido, vem aqui no altar que eu oro por você. Você que quer voltar para Jesus hoje, vem que agora é a hora. Vem que agora é a hora. Você quer entregar teu coração para Jesus hoje, vem que agora é a hora. Novos sonhos Deus tem para você, novas realizações Ele tem para a tua vida, novos projetos Ele tem. Ei, creia que a tua casa vai viver o melhor. Será salvo tu e a tua casa. Abraça a tua família e nós vamos embora agora. Abraça ele, abraça. Abraça quem está do teu lado aí, vai. Agora olha para ele e fala assim: você é o melhor de Deus para mim. Isso. Fala para ele, fala assim: você é o melhor de Deus para mim. Mas isso não é cantada não, hein? É para a família. Fala assim: você é o melhor de Deus para mim, esposa. Marido, você é o melhor de Deus para mim. Filho, você é o melhor de Deus para mim. Eita glória! Te seguirão. E o que passou, passou. E o que passou, passou. Eu profetizo o novo de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Essa semana, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Cristo, a graça e a paz do Consolador Espírito Santo, que excede todo entendimento humano, fica conosco, fique com as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Vá para o teu lado debaixo da bênção. Vá para o teu lado debaixo da bênção. Deus abençoe. Deus abençoe.